Você já parou para pensar que muitas vezes a sua bondade está te afastando da vontade de Deus? Há momentos em que estender a mão é, na verdade, desobedecer. Sim, há pessoas que Deus não quer que você ajude, e insistir nelas pode travar sua vida espiritual, roubar sua paz e calar a voz do Espírito Santo dentro de você. Estamos vivendo dias em que muitos confundem misericórdia com permissividade e acabam sustentando o pecado, reforçando o erro e se afastando do propósito. Hoje Deus te adverte com seriedade. Existem pessoas que, segundo a própria palavra, não merecem sua ajuda. E continuar insistindo nelas é se colocar contra o que o céu já rejeitou. Esta mensagem não é para agradar, é para acordar. Prepare seu coração, porque aquilo que você vai ouvir pode mudar radicalmente sua maneira de amar, servir e decidir. Primeiro tipo de pessoa: aquele que recusa a correção. Provérbios 9:8, 13:18. A Bíblia não nos chama para salvar todo mundo a qualquer custo, nem para insistir com aqueles que já deixaram claro que não querem mudar. Há uma diferença espiritual muito séria entre o pecador arrependido e o rebelde que recusa a correção. O primeiro chora diante de Deus, clama por misericórdia, deseja ser restaurado. O segundo fecha o coração, rejeita conselhos, despreza repreensões e se endurece cada vez mais na sua teimosia. E é exatamente sobre esse segundo tipo de pessoa que o Espírito Santo nos alerta hoje. Aquele que rejeita toda forma de correção. Provérbios 9:8 declara com clareza cortante: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Há um espírito em alguns que não apenas resiste à correção, ele zomba dela. Eles não suportam ouvir a verdade e, ao serem confrontados, não se arrependem, se irritam, eles não se quebrantam, se levantam contra. E sabe o que acontece com quem insiste em ajudar esse tipo de pessoa? Vai sendo sugado, ferido, contaminado pela amargura e, muitas vezes, afastado do seu próprio propósito por tentar salvar quem não quer ser salvo. Há pessoas que não querem Deus, querem os benefícios, não querem arrependimento, querem o alívio, não querem transformação, querem controle. E quando você se aproxima com sinceridade, com amor, com zelo e temor para confrontar algo errado, elas se voltam contra você com desprezo, ironia ou até perseguição. É aí que muitos caem. Continuam tentando abraçar quem já se mostrou um escarnecedor, continuam socorrendo quem despreza a voz de Deus e, sem perceber, acabam se afastando da luz, tentando resgatar quem ama as trevas. Existem filhos que não escutam mais os pais. Existem cônjuges que rejeitam toda exortação. Existem amigos que zombam de tudo o que é santo. E ainda assim, muitos insistem em continuar ajudando, dando apoio, dinheiro, tempo e até oração. Mas escute, não se ora por escarnecedor como se ora por arrependido. Não se caminha com quem recusa a correção, como se caminha com quem luta para ser transformado. Quem rejeita a correção não está apenas em erro, está em rebelião. E ajudar alguém em rebelião é se aliar contra o próprio Deus. Provérbios 13:18 reforça esse princípio. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Aqui não se trata apenas de uma consequência social, mas espiritual. Quem despreza a voz de correção de Deus e dos servos fiéis será humilhado. Vai colher ruína, vai experimentar a desonra. E você não tem o poder de evitar isso. Você pode até tentar aliviar, mas não pode impedir o que Deus já determinou. Muitos estão tentando segurar vidas que Deus já entregou à disciplina. Muitos estão tentando proteger quem está sendo tratado com vara. E sabe qual é o resultado? Perda, cansaço, tristeza.
porque a ajuda que você oferece é contrária àquilo que o céu está fazendo. A correção é uma das expressões mais poderosas do amor de Deus. Hebreus 12 diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, quando alguém rejeita a correção, não está apenas ignorando um conselho, está rejeitando o próprio amor de Deus. E como podemos continuar ajudando alguém que rejeita o amor do Pai? Como podemos persistir tentando resgatar quem se agarra ao orgulho como um escudo e trata toda advertência como ataque? É aqui que muitos estão tropeçando, tentando exercer misericórdia onde já se faz necessário o juízo. A verdade é que há momentos em que se afastar é obedecer. Há pessoas que só vão começar a repensar a vida quando sentirem o peso do abandono daqueles que tanto insistiram. Às vezes, é o silêncio que fala mais alto. Às vezes, é a distância que desperta a consciência. E isso não é falta de amor. Isso é sabedoria espiritual. Jesus não correu atrás de Herodes. Ele não explicou nada aos zombadores na cruz. Ele ficou em silêncio diante de Pilatos, porque há um ponto em que a palavra já foi dita, o alerta já foi dado e o coração da pessoa decidiu resistir, insistir. Além disso, é falta de discernimento. Em nossos dias, a cultura ensina que amar é aceitar tudo, que ajudar é nunca desistir, que misericórdia é ignorar o pecado. Mas o Evangelho de Cristo nos mostra outra realidade. O verdadeiro amor confronta. A verdadeira ajuda liberta e não acorrenta. A verdadeira misericórdia aponta para o arrependimento e não alimenta a rebeldia. Quando você ajuda alguém que odeia ser corrigido, você está plantando sementes no deserto. E pior, corre o risco de ser esmagado pela rejeição e pela dureza de coração daquele que não quer ser transformado. Há um peso espiritual em conviver com quem recusa correção. Aos poucos, você vai se cansando, vai se desanimando, vai sendo contaminado com a incredulidade, com a murmuração, com a resistência. Sua vida de oração começa a esfriar. Sua disposição para obedecer começa a vacilar. E tudo porque você está tentando carregar alguém que despreza tudo aquilo que te fortalece. Hoje, o Espírito Santo te chama para uma escolha. Você vai continuar insistindo em ajudar quem despreza a correção, ou vai se posicionar ao lado da verdade? Vai permitir que o falso amor te escravize a relacionamentos que Deus já te pediu para soltar? Ou vai confiar que Ele sabe como tratar aqueles que resistem? Sua missão não é salvar todo mundo, é obedecer a Deus em tudo. Se a pessoa não ouve mais ninguém, se já deixou claro que despreza toda forma de instrução, se reage com ira quando é confrontada, talvez não seja mais o tempo de ajudar. Talvez seja o tempo de deixar Deus agir. E quando você solta, Deus segura. Quando você recua, Deus avança. E quando você para de tentar salvar, Deus começa a tratar. Essa é a verdade que liberta. Nem toda ajuda vem de Deus, e nem toda recusa é falta de amor. Às vezes, recusar ajudar é o maior ato de temor que você pode demonstrar. E o céu respeita quem respeita a voz do Espírito. Segundo tipo de pessoa, o preguiçoso que se recusa a trabalhar, Provérbios 6, 11, 2 Tessalonicenses 3:10. Há um tipo de pessoa que muitos confundem com fragilidade, mas que, aos olhos de Deus, está mergulhada em pecado. E esse pecado se chama preguiça. Não se trata de falta de capacidade, nem de ausência de oportunidades. Trata-se de uma escolha espiritual. A escolha de não se levantar, de não se esforçar, de não cumprir seu papel com dignidade diante do Senhor. A Bíblia não apenas condena a preguiça, ela denuncia suas consequências como ruína certa para a alma e para a vida. E o erro grave de muitos cristãos hoje é continuar sustentando esse comportamento com a capa de ajuda, quando, na verdade, estão alimentando a desobediência. Em Provérbios 6, 11,
A palavra de Deus usa a imagem da formiga para confrontar o coração preguiçoso. Ali está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Deus está dizendo: observe, aprenda, desperte. A formiga não tem chefe, nem comandante, nem supervisor, mas mesmo assim trabalha, planeja, guarda provisão. Ela age com zelo, responsabilidade e sabedoria. E o preguiçoso dorme, procrastina, arranja desculpas, reclama da vida, mas se recusa a se mover. E o que o versículo diz em seguida é um alerta forte: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Não é apenas uma consequência natural, é um juízo que chega de forma inesperada e destruidora. Mas o problema não é só de quem está na preguiça, é também de quem a financia. Porque existe um tipo de ajuda que Deus não aprova. Aquela que substitui o esforço do outro, que encobre o pecado em vez de confrontar, que alimenta a zona de conforto enquanto a alma se deteriora. Há muitos hoje que estão empobrecendo espiritualmente porque decidiram sustentar a preguiça de outros. Estão sobrecarregados, endividados, emocionalmente esgotados, não porque amam demais, mas porque não sabem mais discernir onde termina a compaixão e onde começa a conivência. A palavra é direta também em 2 Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Veja, não é sobre quem não pode trabalhar, mas quem não quer. Paulo estava lidando com pessoas que, mesmo tendo condição, estavam vivendo às custas da igreja, ocupando tempo, consumindo recursos e atrasando a missão. E o que o apóstolo ordena ali é um princípio divino. Não sustente a preguiça, não confunda a caridade com cegueira, não use a fé como desculpa para manter a desordem. O Evangelho não incentiva parasitismo. Ele chama a responsabilidade, a diligência, a boa administração da vida. Quantos pais estão hoje sustentando filhos adultos que se recusam a trabalhar? Quantos líderes estão encobrindo membros que se acomodaram no ministério e vivem dependentes dos outros? Quantas esposas estão carregando o fardo emocional e financeiro de maridos que se entregaram à inércia, não por doença ou dificuldade, mas por egoísmo e desobediência? E sabe o que está por trás disso tudo? Uma mentalidade que desonra o mandamento bíblico de cultivar e guardar. Desde o Éden, Deus estabeleceu o princípio do trabalho como parte da bênção, não como maldição. O suor do rosto é sagrado, o esforço é digno, o cansaço é honrado. Mas o preguiçoso quer o fruto sem plantar, quer a colheita sem semear, quer a honra sem sacrifício. E quando alguém se recusa a trabalhar, está dizendo a Deus: eu não preciso da tua ordem. Está desafiando o princípio divino de responsabilidade. E mais do que isso, está usando os outros como escudo, porque o preguiçoso nunca anda sozinho. Ele sempre encontra alguém que aceite carregá-lo. Sempre há uma alma bem intencionada, mas espiritualmente despreparada, disposta a alimentar o que Deus está querendo corrigir. E é aqui que muitos perdem a bênção, porque se cansam tentando levantar quem Deus já está tratando com escassez. A falta de diligência não é apenas um problema prático, é um pecado espiritual. É um sinal de desprezo pela mordomia que Deus confiou. É um sintoma de orgulho disfarçado de fragilidade. É a recusa de reconhecer que a vida exige esforço, constância e sacrifício. Por trás da preguiça, muitas vezes, está um coração rebelde, que espera que tudo venha fácil, que os outros resolvam, que a vida se ajuste sem renúncia. E esse tipo de coração, quando é ajudado constantemente, se torna cada vez mais endurecido. Ajuda que não confronta se transforma em prisão. Quando você suprime a dor que levaria a pessoa ao arrependimento, você atrasa o processo de Deus.
Quando você sustenta quem se recusa a crescer, você se torna cúmplice da estagnação. E o que parecia amor vira obstáculo. O que parecia cuidado vira muleta. E a bênção que você carrega começa a ser drenada por quem escolheu não se levantar. Deus não te chamou para carregar quem decidiu permanecer no chão. Deus te chamou para levantar os que querem andar, para estender a mão aos que desejam a mudança, para caminhar com quem está disposto a romper com o comodismo. É tempo de discernir quem quer ser curado e quem se alimenta da dor para manipular. Quem precisa de ajuda e quem escolheu a dependência como estilo de vida. E para isso é necessário coragem espiritual. Porque muitos que vivem sustentando o preguiçoso se sentem culpados quando pensam em parar. Acham que estão negando amor, que estão sendo duros demais. Mas a verdade é que continuar ajudando nesses casos é ser mais generoso do que Deus. E ninguém pode ser mais justo que o Senhor. Ele mesmo diz, não comerá. Isso não é crueldade, é sabedoria. Porque só o confronto traz mudança. Só a ausência de resultados desperta a consciência. Só a escassez que dói pode gerar um clamor verdadeiro. Por isso, o alerta é claro. Pare de sustentar o pecado com o nome de amor. Pare de encobrir o erro com a capa da ajuda. Preguiça não é debilidade, é desobediência. E Deus não está te pedindo para proteger a desobediência de ninguém. Ele está te chamando a obedecer. E obedecer, muitas vezes, é recuar, é deixar faltar, é permitir que a disciplina divina cumpra seu papel, é confiar que o mesmo Deus que mandou você amar, mandou também que você não alimentasse a preguiça. Então hoje, examine a quem você está ajudando. Veja se essa ajuda está gerando fruto ou se está alimentando a inércia. Pergunte ao Espírito Santo se é para continuar ou se é hora de parar. E lembre-se, ajudar não é sempre dar. Às vezes é negar, corrigir, recuar, confiar. Porque quando você para de ajudar quem se recusa a obedecer, você abre espaço para Deus agir de forma plena. E o que você não conseguiu mudar com esforço, Deus muda com um toque. Terceiro tipo, o zombador das coisas santas. Salmos 1:1. 2 Pedro 3:4. Há pessoas que não apenas ignoram a fé, mas a desprezam, não se contentam em viver distantes de Deus. Elas zombam abertamente daquilo que é santo, ridicularizam a oração, fazem piada da Bíblia, debocham dos servos fiéis e tratam o nome de Jesus como algo banal. E o mais preocupante é que muitos cristãos, por medo de parecerem intolerantes, continuam ajudando, caminhando e até abrindo o coração para pessoas assim, como se a zombaria fosse apenas uma diferença de opinião. Mas a palavra de Deus não vê dessa forma. A Bíblia não ensina a conviver com o escarnecedor, ela ensina a se afastar dele. Em Salmos 1:1 está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma advertência direta. Deus está dizendo que há uma bênção sobre aqueles que escolhem o caminho da separação. O justo é feliz, é guardado, é aprovado por Deus quando decide não caminhar com quem rejeita e ridiculariza a verdade. A zombaria contra Deus não é apenas um erro, é uma rebelião contra o céu. E quem permanece sentado na roda dos escarnecedores cedo ou tarde, será moldado por eles. Existe uma influência invisível, mas poderosa, que age quando alguém se expõe continuamente ao escárnio. Primeiro você escuta, depois você começa a rir junto, em seguida passa a questionar certas verdades. E quando percebe, já está indiferente àquilo que antes te fazia tremer. O escarnecedor contamina pelo riso. Ele planta dúvida com frases aparentemente inocentes. Ele destrói a reverência com pequenos gestos. E o que parecia um simples convívio se torna uma armadilha espiritual.
2 Pedro 3:3-4 diz: Nos últimos dias virão escarnecedores com zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Eles não perguntam por fé. Eles debocham por incredulidade. Eles não têm sede de Deus, têm desprezo pelas promessas. O escarnecedor não está em busca de salvação, está em campanha contra a santidade. E ajudar alguém assim não é bondade, é imprudência, porque você não está estendendo a mão a alguém ferido, está fortalecendo quem quer destruir aquilo que você ama. Muitos cristãos hoje confundem amor com tolerância indiscriminada. Pensam que para demonstrar o caráter de Cristo precisam aceitar todas as vozes, todas as conversas, todas as companhias. Mas Jesus nunca sentou à mesa com zombadores para ouvir o que eles pensavam sobre Deus. Ele se aproximava dos pecadores arrependidos, dos sedentos, dos quebrantados. Ele nunca buscou convencer quem já havia decidido desprezar a verdade. E nós também precisamos entender essa diferença. Ajuda não pode ser transformada em aliança com a escuridão. Você não pode andar com quem escarnece daquilo que te mantém de pé. Quem zomba da palavra está zombando do próprio Cristo. E se você permanece ao lado de alguém assim, tentando sustentar o relacionamento, oferecendo recursos, tempo e atenção, você está, sem perceber, colaborando com o avanço da incredulidade. Porque cada vez que um escarnecedor recebe apoio, ele se sente mais confiante em sua rebelião. E o pior é que o escarnecedor não vem com aparência de mal. Ele vem como amigo. Ele vem com charme, com humor, com argumentos sofisticados. Ele se esconde atrás de opiniões diferentes, de visões modernas, de questionamentos saudáveis. Mas por trás disso está um coração endurecido, um espírito resistente e um propósito claro: diminuir o valor do que é santo. E quando você oferece ajuda sem discernimento, acaba sendo usado como ponte para que outros também se enfraqueçam na fé. É por isso que a Bíblia manda se afastar. Em Provérbios 14:7, lemos: Afasta-te do homem insensato, porque nele não acharás conhecimento. O zombador é insensato. Ele não está aberto ao ensino. Ele não deseja transformação. Ele quer apenas destruir o que não consegue compreender. E o seu desprezo pelas verdades eternas é uma afronta ao próprio Espírito Santo. Permanecer ao lado de alguém assim é como se você dissesse a Deus: eu prefiro manter esse laço do que honrar tua presença. O Espírito Santo é sensível. Ele se entristece quando vemos a fé sendo ridicularizada e ficamos em silêncio. Ele se afasta quando toleramos o escárnio por medo de parecer rígidos demais. Ele se cala quando abrimos espaço para conversas que desonram o céu. E muitos estão se perguntando por que perderam o fervor, por que a unção se foi, por que a oração não flui mais. A resposta pode estar na convivência com quem zomba do sagrado. Ajuda, nesse caso, não é bênção, é veneno. Não alimente o escarnecedor com seu tempo, sua atenção ou seus recursos. Não tente convencer quem já zombou do Evangelho repetidas vezes. Ore, sim, mas à distância. Interceda, mas não caminhe junto. Porque há uma linha que Deus traça. A linha entre o arrependido e o zombador. E quem atravessa essa linha por conta própria pode perder a sensibilidade espiritual. Jesus nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo. E isso exige separação. A luz não pode se misturar com as trevas. O sal não pode perder o sabor. Você não foi chamado para se adaptar ao escarnecedor, mas para se manter firme, mesmo que sozinho. Você não precisa da aprovação de quem zomba da sua fé. Você precisa da aprovação de Deus, e Ele honra os que o honram.
Se você sente que tem mantido laços com pessoas que desonram o nome de Jesus, hoje é o dia de cortar esses vínculos. Não por orgulho, mas por temor. Não por arrogância, mas por fidelidade. Porque o zombador não merece sua ajuda, ele precisa do juízo de Deus. E só quando você sai do caminho, Deus entra com justiça. Quarto tipo, o rebelde que vive na prática do pecado. Hebreus 10, 26, Romanos 6, 1, 2. Há uma linha que o céu não ignora, mas que muitos cristãos insistem em cruzar por ingenuidade ou medo de confrontar. É a linha entre o arrependido e o rebelde. O arrependido cai, mas chora, erra, mas luta para voltar. O rebelde não. Ele se entrega ao pecado com frieza, com convicção, com desprezo pela santidade. Ele sabe o que é certo, mas escolhe o errado. Conhece a verdade, mas a rejeita. E quando você tenta ajudar alguém assim, insistindo em amor, onde já há rebeldia declarada, você corre o risco de se tornar cúmplice daquilo que o próprio Deus está resistindo. Hebreus 10, 26 é uma das passagens mais severas da Bíblia, porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não estamos falando de uma queda, estamos falando de uma decisão. Uma escolha deliberada por permanecer no erro, mesmo após conhecer a luz. Essa é a essência da rebelião espiritual, a consciência do certo acompanhada pela recusa em obedecer. E o que o texto diz? Não resta mais sacrifício. O sangue já não é aplicado sobre quem pisa nele com desdém. O problema é que muitos não percebem a gravidade de conviver, apoiar ou sustentar quem está nessa condição. Acham que estão sendo compassivos, misericordiosos, cheios de graça. Mas a palavra nos mostra que há um ponto onde continuar insistindo já não é misericórdia, é desobediência. O amor verdadeiro corrige. E quando a correção é rejeitada repetidamente, o amor verdadeiro se afasta. Não por falta de compaixão, mas por respeito à santidade. Romanos 6, 1, 2 também traz esse confronto com clareza. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O Evangelho nunca foi licença para continuar errando. Graça não é permissão para viver em impureza. E quando alguém faz da graça um escudo para seus pecados constantes, está zombando da cruz. Está transformando o que é sagrado em justificativa para a rebelião. E se você ajuda alguém nessa condição, está cooperando com o erro, ainda que inconscientemente. É necessário discernimento espiritual para identificar quando a ajuda se transforma em conivência. Há pessoas que caem e precisam ser levantadas, mas há outras que se jogam no abismo e querem companhia. Elas não querem restauração, querem reforço emocional para continuar errando. Querem que você diga que está tudo bem, que Deus entende, que o tempo vai mudar as coisas. Mas Deus não entende a rebeldia. Deus resiste ao soberbo. Deus confronta o coração endurecido. E se você se coloca ao lado desse tipo de pessoa, oferecendo apoio, você está se opondo ao próprio Espírito Santo. Muitos estão carregando rebeldes nas costas e chamando isso de intercessão. Mas não é. É cegueira. É falta de coragem para reconhecer que há pessoas que já escolheram seu caminho e que continuar insistindo é se prender a quem já se desligou de Deus. Ajudar alguém que vive conscientemente na prática do pecado é o mesmo que tentar salvar um fugitivo da justiça divina. É colocar-se entre a mão de correção de Deus e o coração rebelde de quem não quer mudança. O amor bíblico não é passivo. Ele não tapa os olhos para o erro. Ele não alimenta o pecado com silêncio. Ele exorta, ele corrige. E quando não há arrependimento, ele se retira. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel diversas vezes.
Quando a rebelião se tornava constante, ele retirava a sua presença. E se o próprio Deus recua, quem somos nós para continuar investindo onde já não há mais temor? É importante lembrar que rebeldia não é apenas uma ação externa, é uma condição interna. Há pessoas que frequentam cultos, levantam as mãos, usam linguagem cristã, mas estão vivendo na prática consciente do pecado. Sabem que estão errando, mas não pretendem mudar. Sabem que estão afrontando a santidade de Deus, mas continuam com naturalidade. E quando alguém os confronta, se justificam com argumentos humanos. Deus conhece meu coração, ninguém é perfeito. Estou vivendo minha verdade. Mas o céu não aceita essas desculpas. O céu espera a obediência. E quando você continua ajudando, oferecendo suporte emocional, financeiro ou até espiritual para alguém assim, você está reforçando o sistema de engano. Está dizendo, ainda que sem palavras, que é possível viver na rebeldia e ainda assim contar com os benefícios da comunhão. Mas isso é falso. A rebeldia separa. O pecado não confessado bloqueia a oração. A obstinação contra a verdade fecha as portas da graça. E a ajuda mal direcionada impede o processo de arrependimento verdadeiro. Muitos filhos têm se rebelado contra os pais, contra a fé, contra os princípios de Deus. E os pais, na tentativa de manter o vínculo, continuam ajudando, sustentando, ignorando o pecado. Mas isso não cura, só prolonga o ciclo de destruição. Há maridos vivendo em adultério, esposas mergulhadas em práticas ocultas, familiares entregues ao vício e ainda assim recebem apoio como se nada estivesse acontecendo. Isso não é amor, é falta de posicionamento espiritual. A Bíblia é clara. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer segundo todas as abominações que o ímpio faz, viverá? Não viverá. Todas as suas justiças que tiver feito não serão lembradas. Ezequiel 18:24. Não se brinca com a santidade de Deus. E ajudar alguém que está zombando dessa santidade com sua vida é um erro grave. O chamado de hoje é para discernir. O Espírito Santo está nos ensinando a separar o quebrantado do obstinado, o pecador arrependido do rebelde disfarçado. Não há salvação onde não há rendição, e não há libertação onde não há verdade. Se alguém não deseja se render, não merece sua ajuda, ore sim, interceda sim, mas recuse ser cúmplice. Recuse ser o apoio de quem despreza a cruz. Porque Deus não tolera a rebelião, e nós também não devemos tolerar. Quem se recusa a deixar o pecado consciente está em guerra contra o céu. E o lugar do cristão não é entre os rebeldes, mas entre os fiéis. Escolha de que lado você está, porque ajudar o rebelde é desobedecer ao Deus Santo que nos chamou para a verdade. Quinto tipo, o manipulador que se aproveita da sua bondade. Mateus 10:16, Provérbios 14:15. Há um tipo de pessoa que não está apenas em sofrimento, mas que aprendeu a viver do sofrimento dos outros. Não quer cura, quer atenção, não quer transformação, quer controle. E para isso, ela se disfarça de fraca, de vítima, de carente. Mas por trás da aparência quebrada, existe um espírito manipulador, calculista, que usa a bondade alheia como ferramenta de dominação emocional. Muitos cristãos têm sido presos nesse ciclo, ajudando sem parar, se esgotando mentalmente, se arruinando financeiramente, porque não conseguem enxergar que, às vezes, quem pede ajuda não está precisando, está se aproveitando. Jesus disse em Mateus 10:16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A ordem é clara. Prudência e simplicidade. Não basta ter um coração bom, é preciso ter olhos espirituais abertos. O manipulador não se apresenta com dentes de lobo. Ele vem com palavras doces, com histórias comoventes, com lágrimas no momento certo. Mas tudo faz parte de um
Teatro emocional que tem um objetivo: manter você preso pelo laço da culpa e do falso amor. O manipulador não quer libertação, quer controle. Ele não busca a verdade, busca se manter no centro das atenções. E quando encontra alguém disposto a ajudar, transforma essa pessoa em instrumento de exploração. Vai tomando tempo, energia, recursos, paz e até mesmo a comunhão com Deus. E quanto mais você oferece, mais ele exige. Quanto mais você se entrega, mais ele reclama. Porque o manipulador não se satisfaz, ele consome. E se você não tiver discernimento, vai chamar isso de ministério, quando na verdade é laço. Provérbios 14:15 diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples aqui não é o puro, é o ingênuo, é aquele que acredita em tudo o que ouve, que nunca questiona as intenções, que pensa que toda dor é verdadeira e que toda necessidade é justa. Mas Deus está nos chamando para sermos prudentes, para olhar além das palavras, para perceber os frutos e não apenas os lamentos. Porque onde há manipulação, não há arrependimento. E onde não há arrependimento, não deve haver apoio contínuo. O manipulador conhece as fragilidades do seu coração. Ele sabe como despertar sua empatia, como ativar seu senso de culpa, como virar a situação ao seu favor. Ele distorce a realidade, te convence de que você está sendo duro demais, de que ninguém mais o entende, de que só você pode salvá-lo. E com isso, te prende emocionalmente. Te transforma em refém da própria generosidade. E enquanto você acha que está fazendo o bem, ele está se alimentando da sua alma. É preciso romper com esse ciclo. Ajuda verdadeira liberta, não prende. A compaixão de Deus sempre aponta para o arrependimento, nunca para a dependência. Quando sua ajuda se torna permanente, sem frutos de mudança, sem sinais de transformação, sem resposta espiritual, é hora de perguntar: será que estou ajudando ou estou sendo usado? Porque quando você alimenta a manipulação, você também está sendo corrompido por ela. Seu discernimento vai sendo sufocado, sua fé vai sendo drenada e a sua identidade espiritual começa a se confundir com a identidade do outro. Há muitos cristãos cansados, esgotados, frustrados, não por falta de fé, mas por excesso de ajuda mal direcionada. Estão investindo energia onde Deus nunca mandou. Estão sustentando relações que Deus já encerrou. Estão carregando pessoas que não querem ser restauradas, querem ser adoradas. E isso é perigoso. Porque no fim, o manipulador transforma o ajudador em servo emocional e depois o abandona como se nunca tivesse recebido nada. Deus não nos chamou para sermos presas fáceis. O reino de Deus não é território de ingenuidade. É um lugar de discernimento, de sabedoria, de vigilância espiritual. A ordem de Jesus para sermos prudentes, como as serpentes, não é uma metáfora fraca, é uma convocação à maturidade. Você não foi chamado para ser explorado, você foi chamado para ser canal de Deus e não depósito da dor alheia. A verdadeira ajuda confronta o manipulador, rompe com o ciclo, diz não com firmeza, corta a dependência emocional, expõe a verdade com amor, mas sem medo. E quando você decide não mais participar do teatro da manipulação, o Espírito Santo te fortalece, ele te dá paz, ele limpa sua mente, ele restaura sua autoridade espiritual. Porque você deixa de ser refém e volta a ser instrumento. Não confunda amor com servidão emocional. Amor não se deixa dominar. Amor não se rende ao jogo do controle. Amor não se afoga em culpa. Há pessoas que estão se fazendo de frágeis há anos, mas nunca se quebrantaram. Sabem chorar, mas não sabem se arrepender. Sabem pedir, mas nunca se colocam de joelhos diante de Deus.
E enquanto você estiver disponível, elas continuarão sugando tudo o que você tem. O espírito de Deus te chama hoje para abrir os olhos. Ser bom não é ser bobo. Ser generoso não é ser vulnerável. Você não precisa provar seu amor ajudando quem claramente está te manipulando. Deus nunca te pediu para sustentar falsidade. Ele te chamou para andar na luz, na liberdade, na verdade. E a verdade é que muitas vezes o melhor que você pode fazer por alguém assim é parar de ajudar. É deixá-lo sozinho com Deus, porque onde a sua presença impede o quebrantamento, a ausência pode provocar um encontro com o céu. Se você percebe que está preso a alguém que usa sua bondade como ferramenta de domínio, hoje é o dia de romper. Não com ódio, não com indiferença, mas com temor. Porque continuar nesse ciclo não está salvando ninguém. Está apenas atrasando o processo de Deus. E pior, está minando a sua força, o seu ânimo, a sua fé. Você foi chamado para ser prudente, para amar com sabedoria, para servir com discernimento. Não alimente a manipulação com silêncio, com apoio cego, com recursos mal aplicados. Diga a verdade, coloque limites. Confie que Deus é mais do que capaz de tratar quem tenta controlar os outros com lástimas e chantagens. E quando você se posiciona, o céu se move. Porque Deus honra quem caminha com olhos abertos e coração limpo. Essa é a hora de escolher. Você vai continuar sendo explorado por quem se faz de fraco ou vai obedecer à voz de Deus, que te chama a ser prudente, firme e verdadeiro? O manipulador não merece a sua ajuda. Ele precisa da correção do Espírito. E quando você entende isso, você é liberto e dá ao outro a chance de também ser. O sexto tipo, o que causa divisões e contendas, Tito 3, 10, 11, Provérbios 6, 16, 19. Há uma semente que parece pequena, discreta e até inofensiva aos olhos humanos, mas que, uma vez lançada, pode destruir relacionamentos, abalar igrejas inteiras e trazer maldição sobre casas, famílias e comunidades. Essa semente se chama contenda. E a palavra de Deus não apenas condena a contenda como atitude, ela revela que há algo que Ele, o próprio Senhor, odeia. Aquele que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 19. É uma afirmação forte, Deus odeia. E se Deus odeia, nós também devemos rejeitar com firmeza qualquer forma de divisão que venha disfarçada de conversa, de opinião, de preocupação ou de liberdade de expressão. O contencioso não se apresenta com espada. Ele chega com palavras. Ele não destrói de imediato, ele insinua. Cria dúvidas, planta suspeitas, semeia desconfiança entre irmãos, líderes, amigos, casais, pais e filhos. Ele nunca ataca diretamente, prefere o sussurro. Nunca se mostra como inimigo, prefere parecer aliado. Mas sua marca está nos rastros que deixa. Onde passa, amizades se rompem, famílias se enfraquecem, igrejas se dividem, ministérios param. E o mais perigoso é que por trás dessa atuação sutil há um espírito demoníaco operando com astúcia, desejando destruir tudo o que Deus está construindo. Tito 3, 10, 11 nos ensina algo essencial. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e por si mesmo está condenado. Veja a seriedade desse texto. Deus não manda insistir, não manda tolerar, manda evitar. Depois da segunda advertência, a ordem é clara: afaste-se, porque quem insiste em causar divisão já se entregou a um pecado que contamina e condena. Ele não é apenas alguém em conflito, é um perigo ativo para a saúde espiritual de todos à sua volta. Ajudar esse tipo de pessoa é fomentar a obra do inimigo. É ser instrumento de confusão, é colocar combustível no incêndio que Satanás está tentando espalhar. E muitas vezes isso acontece dentro da própria casa. Um irmão que vive colocando
um contra o outro. Um parente que se infiltra entre marido e mulher para semear ciúmes, mágoas, julgamentos. Um membro da igreja que vive questionando líderes pelas costas, minando a confiança da comunidade, abrindo espaço para fofocas e críticas destrutivas. E o mais alarmante, muitos continuam ajudando essas pessoas, oferecendo apoio emocional, validando suas queixas, ouvindo suas palavras, como se fosse apenas desabafo. Mas não é desabafo, é semente de divisão. A contenda começa com conversas aparentemente inofensivas. Palavras ditas com ar de piedade, de zelo, de preocupação. Mas no fundo, são palavras carregadas de julgamento, de veneno, de rejeição, disfarçada de opinião. O contencioso não vem para resolver, vem para corroer. Ele não busca paz, busca domínio. Seu objetivo não é restaurar, é enfraquecer. E quando você dá ouvidos a esse tipo de pessoa, está abrindo as portas da sua alma para o espírito de divisão. É necessário discernimento. Nem todo irmão que fala com sinceridade tem um espírito pacificador. Nem toda irmã que ora em voz alta tem o coração em paz. Há pessoas que vivem alimentando conflitos porque se alimentam deles. Se sentem importantes quando estão no centro da discórdia. Sentem-se poderosas ao verem outros se machucando com as sementes que lançaram. E por isso, quanto mais atenção recebem, mais ousadas se tornam. Quanto mais ajuda recebem, mais avançam com sua influência destrutiva. Você precisa reconhecer os sinais. O que essa pessoa gera ao seu redor? Ela constrói ou divide? Suas palavras edificam ou ferem? O que ela fala dos outros quando não estão presentes? Que tipo de fruto você vê quando ela se aproxima? Se ao redor dela sempre há mal-entendidos, acusações, afastamentos, ressentimentos, esteja certo. Você está diante de alguém que precisa ser confrontado e, se não mudar, evitado. O Evangelho é reconciliação, não confusão. É unidade, não divisão. E qualquer pessoa que opera de forma contrária a isso está fora da vontade de Deus. O erro de muitos é tentar ajudar quem já se mostrou sem intenção de mudar. Pensam que estão sendo misericordiosos, mas estão sendo cúmplices. Ajudar quem divide é desrespeitar o que Deus está unindo. É correr o risco de se tornar um canal de influência maligna, porque a contenda não afeta apenas quem a provoca, afeta quem a sustenta. Se você permite que esse tipo de pessoa continue falando, agindo, ocupando espaço na sua vida, você se torna parte do problema. É por isso que Provérbios 6 lista 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr, e para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e por fim, aquele que semeia contenda entre irmãos. Está na mesma lista do homicida e do mentiroso. Isso é sério, é grave. Não se pode tratar esse comportamento com tolerância ou ingenuidade. A ordem bíblica é clara. Depois de 2 advertências, afaste-se. Não por orgulho, não por indiferença, mas por obediência, porque a contenda é uma porta aberta para o inimigo agir. E se você se aproxima demais de quem insiste nesse caminho, cedo ou tarde você também será ferido. O que começa como empatia termina em contaminação. O que começa como tentativa de pacificação termina em exaustão espiritual. Deus quer que você viva em paz, mas essa paz exige separação de tudo aquilo que insiste em causar divisão. Você não precisa se justificar, não precisa discutir, não precisa provar nada, apenas se afaste e ore, interceda de longe, mas não caminhe junto. Não financie emocionalmente quem não tem compromisso com a unidade. A igreja é um corpo. A família é um projeto divino.
Qualquer pessoa que ameaça essa unidade está trabalhando contra o céu. E quem ajuda essa pessoa, mesmo sem perceber, está atrasando os planos de Deus. A verdadeira maturidade espiritual sabe quando estender a mão e quando recuar. Sabe quando insistir e quando cortar. Sabe quando silenciar e quando confrontar. Ajudar quem causa divisão é dar força para que o caos continue. Mas se afastar é dar espaço para que o Espírito Santo trate, corrija e, se for da vontade dele, restaure. Você não é responsável pela mudança de quem insiste no erro. Você é responsável por proteger a paz que Deus te confiou. E essa paz vale mais do que qualquer laço com quem não quer caminhar na verdade. O sétimo tipo, o ingrato que nunca reconhece o bem. Lucas 17, 17, 18, 2 Timóteo 3, 2. Existem pessoas que você ajuda 1, 2, 10 vezes e nunca recebem com gratidão. Nunca reconhecem o que foi feito, nunca retribuem com uma palavra de honra, um gesto de respeito, uma atitude de reconhecimento. E pior, quando você não pode mais ajudar, ainda te acusam. Se tornam frias, distantes, como se tudo que você fez fosse obrigação. A ingratidão não fere apenas, ela seca a alma de quem serve, desgasta o coração de quem ama e pode até apagar a alegria de quem vive para abençoar. Jesus lidou com isso. Em Lucas 17, ele cura 10 leprosos, 10 vidas completamente restauradas, 10 homens marcados pela exclusão, agora livres, mas apenas um voltou. Apenas um se prostrou e agradeceu. E a pergunta de Jesus atravessa o tempo e ecoa ainda hoje. Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Lucas 17, 17. O problema não foi a ausência dos outros, foi a ausência de gratidão, a ausência de honra, a ausência de reconhecimento por algo que nenhum deles poderia ter feito por si mesmos. É sobre isso que precisamos falar. Há pessoas que vivem de receber. Elas exigem, cobram, reclamam, fazem cara feia, manipulam com palavras, mas nunca demonstram gratidão verdadeira. E há quem continue tentando agradá-las, achando que um dia isso vai mudar. Mas a verdade é dura. Quem não é grato, no pouco, não será no muito. Quem não honra o que recebe, não está pronto para o que virá. A gratidão é uma chave espiritual que abre portas no céu. E onde ela não existe, a bênção de Deus não permanece. Em 2 Timóteo 3, 2, Paulo descreve os últimos dias e lista características dos homens nos tempos finais. Egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Veja a gravidade. A ingratidão está ao lado da arrogância e da blasfêmia. Ou seja, não é uma falha de personalidade, é uma corrupção espiritual. A pessoa ingrata vive como se tudo que recebe fosse obrigação dos outros. Não vê bondade, não vê sacrifício, não enxerga o esforço. E por isso nunca honra, nunca valoriza, nunca se quebranta. É como tentar encher um vaso furado. Você dá e nunca é suficiente. Você ajuda e ela reclama do que faltou. Você se sacrifica e ela exige mais. E o pior, se um dia você disser não, ela se volta contra você. Porque o ingrato não ungiu. Ama, ele se serve. Não se aproxima por honra, se aproxima por interesse. E quando o que você oferece acaba, acaba também a relação. Mas isso não é amizade, nem família, nem irmandade. Isso é abuso disfarçado de convivência. Ajudar alguém com esse tipo de coração, continuamente, é uma forma de fortalecer a deformação espiritual dessa pessoa. Quando você insiste, mesmo sem ver fruto de honra, está permitindo que a ingratidão se sinta confortável. Está dizendo, ainda que sem palavras, pode continuar sendo assim, que eu continuo aqui. Mas o Espírito Santo nos chama à maturidade. Ele nos mostra que gratidão é fruto de caráter, é expressão de temor. E onde não há esse fruto,
é hora de parar e refletir. Será que minha ajuda está edificando ou apenas sustentando o ego alheio? Não se trata de esperar retribuições humanas, se trata de reconhecer os sinais espirituais. Deus ama a honra. Deus responde ao reconhecimento. Deus se manifesta no coração que se dobra com gratidão. E o contrário também é verdade. Onde a gratidão é rejeitada, o espírito se entristece. Onde não há valorização do que é dado, o céu silencia. Por isso, muitos estão vivendo estagnação espiritual, emocional, até financeira, porque continuam despejando energia em pessoas que nunca agradeceram por nada. Pais que deram tudo e colhem desprezo. Líderes que formaram pessoas e foram esquecidos. Amigos que ajudaram nos piores dias e foram deixados de lado. Cônjuges que se sacrificaram por anos e hoje são tratados com frieza. Tudo isso tem um nome: ingratidão. E continuar ajudando quem não reconhece é prolongar um ciclo de desonra que não termina bem. Porque Deus é Deus de princípios, e um desses princípios é: a quem honra, honra. O próprio Deus afasta sua presença de onde não há reconhecimento. Israel murmurava no deserto, mesmo depois de tantos milagres, e o resultado foi o juízo. Ingratidão fecha portas, e se você continuar insistindo em servir quem despreza o que você faz, vai acabar cansado, frustrado, vazio. Porque a bênção que você carrega não foi feita para ser desperdiçada. Ela precisa ser entregue a quem valoriza, a quem honra, a quem responde com gratidão. Gratidão não é só dizer obrigado, é mostrar com atitudes que você reconhece o valor do outro. Quem é grato protege, quem é grato retribui, quem é grato cuida. E quando esse fruto não aparece, é hora de parar de regar, porque o solo pode estar seco por escolha, e quem não é capaz de agradecer ao homem, dificilmente será capaz de se render a Deus. Você não foi chamado para ser explorado emocionalmente. Você foi chamado para edificar, para gerar fruto, para multiplicar. E onde não há gratidão, não há multiplicação. É tempo de cortar o ciclo, de reconhecer que a ausência de gratidão é uma forma de rejeição. E onde há rejeição do bem, cedo ou tarde haverá oposição ao próprio Deus. Por isso pare. Recuar nesse caso é sabedoria, é zelo, é obediência. Ore por quem é ingrato, mas não se mantenha sob manipulação. Ajude quem honra o que Deus te deu, porque onde há honra, Deus envia mais. Onde há reconhecimento, Ele abre os céus. Mas onde há ingratidão, Ele se cala. E você não foi chamado para viver em silêncio espiritual. Foi chamado para fluir, para crescer, para ser canal de bênção em lugares férteis. Deus não espera que você continue entregando pérolas a quem pisa nelas. Ele espera que você aprenda a discernir os corações. A gratidão é sinal de vida espiritual, e onde ela falta, não há como permanecer. Corte com amor, rompa com sabedoria, liberte-se da culpa de insistir em quem não valoriza, e confie. Quando você honra o que carrega, Deus honra quem você é. Que o Senhor te conceda discernimento, sabedoria e coragem para cortar os laços que te esgotam e preservar os que te edificam. Que Ele te livre da manipulação, da ingratidão e da contenda, e te leve a um novo tempo de paz, de honra e de frutos duradouros. Que a bênção de Deus repouse sobre sua casa e que você seja sempre canal de luz onde houver escuridão. Amém.